Vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Amém? Que maravilha, meus irmãos. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui com os irmãos nessa igreja. Como o pastor bem já falou, em junho, quando nós estivemos aqui, estava em obra, né? O palco estava até balançando um pouco aqui. Os irmãos ficaram com medo de eu cair aqui, né, no palco aqui, mas deu tudo certo. E hoje nós retornamos aqui e vemos que a obra do Senhor, ela está avançando, que as portas fechadas não puderam impedir o crescimento da igreja. As portas fechadas, a pandemia, a crise econômica, a crise governamental, ideologias contrárias à palavra do Senhor, nada pôde parar o crescimento da obra do Senhor. Amém? Esses são dias terríveis, meus irmãos, dias de lockdown, dias de pandemia, dias em que as portas estão fechadas, sabe? Dias em que as portas estão fechadas. Nesse momento de pandemia, não só as portas das casas estão fechadas, muitas outras portas de saúde, portas de emprego, relacionamentos conjugais, pessoas que já tinham marcado seu casamento e tiveram que desmarcar um sonho, né, por causa do lockdown, por causa da pandemia. Pessoas estão com medo da morte nesses dias de pandemia, nesses dias de lockdown. As coisas estão terríveis, mas as portas fechadas, elas não vão nos parar. As portas fechadas, elas não vão nos parar de maneira alguma. Será que de fato, alguma porta está demasiadamente fechada para que impeça o agir de Deus? Será que existe realmente alguma porta fechada que impeça o agir de Deus? Pense comigo nessa noite. Eu lembro que mais ou menos em março e abril do ano passado, né, que começou essa pandemia, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Muitas pessoas estiveram enfermas, outras pessoas perderam seus empregos, sabe? Pessoas entrando em desespero. Mas o povo de Deus tem que ter no seu coração que nenhuma porta fechada pode nos parar. Nada. E eu estou aqui para profetizar essa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Nesse momento de portas fechadas, eu quero profetizar sobre a tua vida. Neste momento em que as portas todas estão fechadas, que as pessoas estão com esse medo no seu coração, pessoas sofrendo, pessoas sendo mandadas embora dos seus empregos, sabe? Pessoas com medo da morte. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar nessa noite que o dono das portas está nesse lugar. O dono das portas está no meio de nós. O dono das portas está no meio da igreja. Não há nenhuma porta demasiadamente fechada que Deus não esteja no controle. Não há nada que possa, aleluia, impedir o agir de Deus. Não há nenhuma porta demasiadamente fechada que Deus não possa abrir. Eu quero profetizar sobre a tua vida, neste momento de caos, neste momento de desespero, neste momento de portas fechadas, neste momento de pandemia, de lockdown, que nenhuma porta demasiadamente fechada, que Deus não esteja no controle, que Deus não possa abrir. Amém? Glórias a Deus. O que acontece, meu irmão? O Senhor das portas, o dono das portas, Ele está aqui. Ele chegou. Ele está na tua vida. Ele está na tua casa.
Ele está no teu emprego, Ele está onde você está, Ele está dentro de você, Ele está contigo. A cada passo que você dá, o dono das portas está com você. Glórias a Deus, Ele está com você. Não perca a sua fé, a esperança neste momento de portas fechadas. Elas não são permanentes. As portas fechadas são momentâneas, elas não são permanentes. Escute o que eu estou te dizendo. Elas vão passar. Elas vão passar. Amém? Meu amigo, meu irmão, o inimigo, ele não controla as suas portas. A crise econômica não controla as suas portas. O medo não controla as suas portas. Qualquer situação que você esteja vivendo nesses dias, elas não controlam as suas portas. O Senhor controla as suas portas. O Senhor é o dono das portas. Ele controla as portas da sua vida. Ele tem o controle das portas. As portas podem até estar fechadas, mas Ele tem o controle das portas. Amém? Glórias a Deus. Vejamos então por que portas fechadas não podem nos parar. Primeiro, porque Jesus não precisa de portas abertas para agir. Jesus não precisa de porta aberta para agir. Logo após a ressurreição do nosso Senhor, Ele foi ter com seus discípulos. E os discípulos estavam na sala, trancados. Os discípulos trancaram as portas e estavam dentro da sala. E a Bíblia diz que ali eles estavam reunidos com medo do que tinham feito com Jesus. Eles tinham visto o modo que trataram Jesus, toda a crueldade, tudo que tinham feito com Jesus. E eles estavam dentro daquela sala com medo, trancados naquele lugar. E o Senhor chega para ter com eles. Imagino que Jesus veio, bateu a porta ali, imagino que Jesus bateu palma, ô de casa, abre a porta, eu estou aqui. Mas eles estavam com tanto medo, com tanto pavor do que tinha acontecido, que eles não abriram a porta. Eles estavam ali dentro daquela sala, apavorados, amedrontados com toda a situação que estava acontecendo, com todo o contexto que havia acontecido naquele momento, com toda a crueldade, com tudo que tinham feito com Jesus. Eles estavam ali e não abriram a porta. Mas vejamos João 20, 19, o que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Meus irmãos, a Escritura diz que de repente Jesus apareceu no meio deles. Preste bem atenção, a porta estava fechada. Eles estavam trancados ali dentro daquela sala com medo do contexto em que estava aquela cidade naquele momento. Eles estavam com medo, apavorados da situação que estava naquele momento. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Aleluias. Jesus aparece ali. Agora, o interessante é que Jesus, ele não tentou arrombar a porta, não tentou derrubar a porta, sabe? Ele passou através daquela porta. Ele passou, ele não precisou abrir a porta. Ele não precisou que a porta fosse aberta. Ainda que a nossa imaginação seja que Jesus tenha batido naquela porta, que Jesus tenha chamado, mas quando ele viu que ele não foi atendido, que os discípulos não iam abrir a porta, ele olhou e falou assim: imagino eu que, já que eles não vão abrir a porta, eu vou até eles. Já que as portas estão fechadas, eu vou até eles.
E o Senhor se apresenta a eles. Deus quer nos mostrar com isso, meus irmãos, que portas fechadas não podem parar o Senhor. As portas podem estar fechadas, mas elas não vão parar o Senhor. Portas fechadas não podem impedir o que Deus tem para você. O lockdown não pode impedir o que Deus tem para você, meu irmão. Aleluia. Algumas portas podem até estar fechadas na sua vida já há bastante tempo. De repente você está, as portas que você quer estar fechada já há bastante tempo, mas isso não pode impedir o agir de Deus. Isso não é problema para o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Em dias que o inimigo está tentando, aleluia, literalmente mantê-los com as portas fechadas, eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus está prestes a se manifestar na sua vida. Deus está prestes a fazer algo novo na sua vida. Deus está prestes a te surpreender em dias de portas fechadas. Glórias a Deus. Um toque do seu favor é o suficiente para abrir todas as portas. Um toque do Senhor é o suficiente para Ele se manifestar. Um toque do Senhor é o suficiente para Ele revolucionar a tua vida. Um toque do Senhor é o suficiente para Ele fazer coisas que há muitos anos você está esperando e ainda não aconteceu. Com apenas um toque, apenas uma palavra, Ele muda toda a história. Aleluias. É só em um momento, meu irmão, tudo muda na tua vida. Em um momento, um contrato é fechado. Em um momento, você encontra a pessoa certa. Em um momento, aleluia, Deus te leva ao lugar certo, na hora certa, estar com a pessoa certa que vai te abençoar, que vai te mostrar algo, que vai te abençoar com algo. No momento certo, Deus tira todas as papeladas de onde está, lá no último lugar, e coloca para cima. No momento certo, Deus decreta a tua vitória. No momento certo, no estalar de dedos, é apenas um momento para o Senhor. Ele muda e revoluciona toda a tua história. Não há portas fechadas que possa parar o Senhor. Aleluias. Uma coisa interessante nesse texto, veja bem, é que foram os próprios discípulos que fecharam as portas. Não foi o Senhor que fechou as portas, foram os próprios discípulos. Eles fecharam as portas porque estavam com medo do que tinha acontecido. Eles fecharam as portas por causa do contexto, de tudo que estava acontecendo naquele momento. Talvez você tenha fechado algumas portas na sua vida. Talvez por causa do medo, por causa do lockdown, da pandemia, por causa de uma palavra que disseram para você, por causa de alguma coisa. Talvez você tenha fechado portas. Talvez você tenha perdido esperança de alguma coisa. Talvez você não queira mais correr atrás. Talvez você esteja desanimado e fechou a porta. Veja, é interessante esse contexto. Os discípulos se encontravam com medo, com muito medo do que estava acontecendo. Talvez você esteja com medo do que está acontecendo. Talvez você esteja se questionando sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo. Talvez você esteja com medo, talvez, de sair de casa, de trabalhar, de vir para a igreja, de exercer as suas funções profissionais na área em que você atua. Talvez você esteja com medo de muitas coisas. E por isso talvez você tenha fechado algumas portas na sua vida. Talvez você esteja se privando de algumas coisas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, mesmo quando nós fechamos as portas, mesmo quando nós olhamos as circunstâncias, analisamos as circunstâncias e elas estão contrárias àquilo que nós queríamos que estivesse, e nós fechamos a porta, mesmo assim o Senhor, Ele trabalha. Mesmo assim Deus, Ele se manifesta. Amém? Glórias a Deus. Você pode até ter trancado a porta, você pode ter fechado a porta, mas na hora certa Deus, Ele vai abrir. Na hora certa Deus, Ele vai se manifestar.
na hora certa o Senhor vai atravessar essa porta que está fechada e Ele vai se apresentar até você. Nesse momento, o medo ele pode não ir embora totalmente. Talvez você ainda fique um pouco meio receioso, mas você vai sentir que a plenitude do Senhor ela vai invadir o teu coração. Você vai sentir que a plenitude do Senhor, ela vai invadir a tua vida de uma forma tremenda e especial. Você vai sentir que o Senhor, Ele está mudando a tua história. Você vai sentir que o Senhor, Ele está se manifestando. Ainda que o medo não tenha ido embora totalmente, mas você vai sentir que o dono das portas, Ele está neste lugar. Ele está na tua vida. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está onde você está. Ele está no teu trabalho, na tua casa, na escola, na faculdade, no curso, na igreja, dentro do ônibus, dentro do carro, porque aonde você está, Deus está. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, e você vai sentir a plenitude do Espírito Santo. Você vai sentir, ainda que haja um resquício de medo, ainda que haja alguma coisa, algum incômodo, mas isso vai ser jogado por terra, porque o Senhor vai preencher todo o teu vazio, toda a negatividade dentro de você, ela vai ser tirada, vai ser arrancada, porque o dono das portas, Ele vai se manifestar em você. Aleluias! O dono das portas vai mudar a tua história. Aleluias! Ele não vai deixar que coisas ruins que aconteceram na tua infância, que as coisas terríveis que você sofreu, a sua criação, impeçam que Ele possa agir na tua vida. Talvez você tenha traumas de alguma coisa, palavras que falaram para você, disseram palavras negativas, coisas negativas. Talvez você tenha fechado as portas por causa disso, mas isso não pode impedir o agir de Deus na tua vida. Ele vai atravessar essa porta e Ele vai fazer aquilo que você nem imagina que Ele pode fazer. Amém? Glória a Deus. Por que portas fechadas não podem nos parar? Segundo, aleluias, Deus cria portas abertas onde não existem portas. Deus cria portas abertas onde não existem portas. Os israelitas, eles foram escravizados no Egito por muitos anos. E Moisés vai até Faraó por diversas vezes, para que Faraó pudesse libertar aquele povo. Diversas vezes, diversas tentativas, diversas vezes, Moisés chega a Faraó, e Faraó fala, não, 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 não. Até que por fim, Faraó resolve liberar os israelitas. Até que por fim, Faraó fala, então beleza, vou liberar. Moisés, vai embora. Ainda deu suprimento para os israelitas, e o povo foi com Moisés pelo deserto, caminhando. No início, meus irmãos, parecia tudo bem. Moisés liderando cerca de 3 milhões de pessoas aproximadamente, que os estudos apontam, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Moisés liderando aquele povo no meio do deserto, em direção a uma terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa, a terra que o Senhor havia falado que lhes daria por herança. Tudo bem, eles estavam ali caminhando, Moisés liderando aquele povo. Quando de repente, Moisés se depara com o mar vermelho. Moisés se depara com o mar. À esquerda, um penhasco. Na direita, um precipício. Logicamente, o que eles teriam que fazer? Voltar e tentar ir por outro caminho. Só que quando eles olham para trás, o que eles veem? Os carros e cavalos de Faraó, cerca de 600 carros e cavalos de Faraó vindo a todo vapor em direção deles, porque Faraó tinha se arrependido da decisão que tinha tomado.
Faraó falou assim: que besteira que eu fiz em libertar esse povo. Não, vai atrás e mata todo mundo. Aleluia, mata todo mundo ali. Quando Moisés olhou, o povo ficou desesperado com aquela situação. A poeira dos carros de Faraó se levantando, e cada vez eles ficavam mais perto. Moisés olha para o Senhor, fala: Senhor, eu preciso de uma porta. E agora? Eu preciso de uma porta. Imagina você liderando 3 milhões de pessoas, e as pessoas olhando para você e falando assim: agora eu estou perdido. E agora o que nós vamos fazer? E agora para onde nós vamos? Imagina você num beco sem saída, olhando para um lado o precipício, olhando para o outro um penhasco, olhando para frente um mar imenso, gigantesco na sua frente. Quando olha para trás, o inimigo vindo a todo vapor, querendo ceifar a sua vida. Mas vejamos o que diz Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Glória a Deus. Deus respondeu a Moisés. Deus deu a orientação a Moisés: Moisés, lança o teu bordão sobre o mar e o divide-o, para que o povo passe em seco, para que o povo passe com os pés enxutos sobre o mar. Meus irmãos, e Moisés, ele tomou aquela atitude, aquele direcionamento que o Senhor deu para ele. Ele tocou no mar e o mar se abriu, e por ali passaram cerca de 3 milhões de pessoas com os pés secos. Deus, ele abriu a porta aonde não existia porta. Talvez você esteja num beco sem saída. Talvez você esteja se perguntando para Deus, questionando a Deus todos os dias: Senhor, eu saí da onde eu estava, estou caminhando, estou na tua presença, mas e agora o que eu faço? Estou num beco sem saída. É lockdown, é pandemia, é crise econômica, sabe, guerras políticas, sabe, muitas coisas. Talvez você, dentro do seu trabalho, na faculdade, onde você esteja, talvez você esteja passando por algo semelhante. Talvez você esteja se encontrando num beco sem saída. Talvez você esteja perguntando para o Senhor: Senhor, eu olho para a direita, é precipício, eu olho para a direita, é penhasco, eu olho para frente, é mar, eu olho para trás, é o inimigo furioso comigo, querendo tragar a minha vida. O que eu faço agora? Mas o nosso Deus, aleluias, Ele abre portas aonde não existe portas, meus queridos. Ele abre portas aonde você não está vendo portas. Ele é especialista. Ele fala para Moisés: Moisés, eu não sou apenas a porta, eu também sou o caminho. Toca no mar que o povo vai passar com os pés enxutos. O nosso Deus não é apenas a porta, Ele também é o caminho. Eu sou o caminho, Moisés. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu sou o caminho. Toca no mar, ainda que você não esteja vendo saída. Toca no mar, porque eu vou abrir a porta aonde não existe. Eu vou abrir a porta, eu vou abrir o caminho. Glórias a Deus. Meus irmãos, Ele é quem cria tudo que você precisa. Ele cria o caminho, Ele cria a porta. Ele é chamado o grande eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Ele está falando para você nessa noite. O eu sou está se apresentando para você nessa noite, falando: eu sou tudo que você precisa. O Senhor é tudo que você precisa. Portas fechadas não podem nos parar. Aleluias. Deus disse a Moisés naquele momento que levantasse o bordão, e ele obedeceu. Nessa noite, faça conforme o Senhor está falando para você. Aleluia. Alguns especialistas, meus irmãos, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar centenas de teorias sobre o Mar Vermelho, sobre a abertura do Mar Vermelho, não é? Uns dizem que
certa época do ano vinha um vento de uma certa direção que separava as águas, né? E naquele exato momento aquilo aconteceu, aquele fenômeno que acontece de certo em certo tempo aconteceu. Mas o interessante e o milagroso é que naquele momento, aquele vento, né, se essa teoria realmente for verdade, que eu acredito que não é, naquele momento, realmente, exatamente naquele momento em que o povo estava precisando, bateu aquele vento, 3 milhões de pessoas passaram com seus pés enxutos, e exatamente na hora em que os exércitos de Faraó estavam no meio do mar, o vento cessou e afogou todos os inimigos de Israel. Independente se foi uma coisa ou outra, foi milagroso. Aleluia, porque o Senhor abriu a porta, aleluia, para o povo passar e fechou na hora que os inimigos estavam tentando passar. Outros dizem que naquela parte do mar, de certo em certo tempo, o mar fica na altura dos tornozelos e há juncos no meio do mar. E alguns tentam usar essa teoria para dizer que naquele momento a maré baixou e o povo passou por cima daqueles juncos. Mas o interessante é que o povo passou, pode até ter passado por cima daqueles juncos, mas o mais interessante é que quando os carros e cavalos de Faraó vinham, aleluia, naquele momento a maré subiu e também afogou todos eles, aleluia. De uma forma ou de outra, meu irmão, Deus está relacionado no milagre. Não há portas fechadas que Deus não possa abrir, aleluia. Não há portas fechadas que o Senhor não possa abrir. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há impossíveis para o Senhor. Portas fechadas, elas não podem nos parar. De uma forma ou de outra, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não importa, aleluia, se vai ser com os pés em secos. Não importa se as pessoas vão tentar vir com teorias naturais tentando explicar o que Deus fez na tua vida. O que importa é que Deus, Ele vai fazer na tua vida. Deus, Ele vai abrir as portas. E é maravilhoso quando Deus faz alguma coisa e muitos tentam explicar de modo natural e não conseguem, porque eles sempre deixam um buraco, eles sempre deixam alguma coisa vaga, sabe? Veja, se foi um vento, o vento veio e foi na hora certa. Se foi a maré subiu e desceu na hora certa. Não importa, sempre vai haver um furo para uma explicação natural. Então veja, foi o sobrenatural que aconteceu. Deus, Ele abriu porta naquele momento, e Ele vai abrir hoje para você também. Deus vai abrir portas aonde não existe, amém? Glórias a Deus. Deus, Ele é o arquiteto, meu irmão. Deus, Ele é o arquiteto. E qual é a função ali do arquiteto? O arquiteto, ele planeja, sabe? Quando ele vai fazer uma casa, ele decide ali onde vão ficar as portas que leva da sala para a cozinha, do banheiro para o quarto do casal, para a área. É o arquiteto que decide. O Senhor é o arquiteto. Deus, Ele é o arquiteto. É Ele que decide aonde vai ficar as portas. É Ele que decide a hora que as portas vão se abrir. É Ele que decide a hora que você vai mudar de ambiente, a hora que você vai passar da sala para o quarto, a hora que você vai sair do quarto, vai entrar na cozinha. É Ele quem decide, é Ele quem abre as portas. Foi Ele que arquitetou. Ele é o arquiteto do mundo. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de abrir as portas. Ele é o dono das portas. Amém? Glórias a Deus. De repente as coisas mudarão em seu favor. De repente tudo vai mudar na tua vida. De repente a oposição, ela vai embora. De repente, enquanto você não vê uma porta aberta, sabe, enquanto você não vê uma porta aberta, você precisa lembrar a qual Deus você serve. Enquanto as portas não se abrem, você precisa estar firme no Senhor. Enquanto a porta não se abre, enquanto a porta parece estar demasiadamente fechada, você precisa aumentar a sua fé. Você precisa, aleluia, aumentar a sua imunidade espiritual.
porque no momento certo, Ele vai abrir a porta. Amém? Ninguém pode impedir o que Deus já escreveu para você. Ninguém pode impedir, ninguém pode apagar a história que Deus já escreveu a teu favor. Ninguém pode mudar de lugar a porta que Deus já estabeleceu para você passar. Mas você precisa estar firme nesses dias. Você precisa aumentar a sua fé nesses dias. Você precisa estar alimentado nesses dias. Você precisa estar com a sua imunidade espiritual, aleluia, firme nesses dias. Porque essas portas, elas fechadas, não são permanentes, elas vão passar. Amém? Glórias a Deus. Terceiro ponto, por que portas fechadas não podem nos parar? Deus envia seu anjo para abrir as portas fechadas. Portas fechadas não podem nos parar, porque Deus envia seus anjos para abrir as portas fechadas. Quando Pedro, ele estava aprisionado, e no outro dia ele seria julgado e morto, o que aconteceu? Pedro, ele dormia na prisão. Mas se você for ler a história e alguns livros e algumas histórias, você vai ver que Pedro, ele não estava preso num lugar comum. Existia a cela comum e existia um calabouço que ainda era um nível abaixo da cela comum. Aonde Pedro se encontrava era lá no calabouço, abaixo da cela dos presos comuns. E existiam soldados que tomavam conta dele. E as mãos deles, de Pedro, estavam presas por algemas. E o Senhor, naquela noite, Ele trabalhou em favor de Pedro. Existiam guardas que tomavam conta dele, portões de ferros. Mas vejamos Atos 12, 7, o que diz. Atos 12, 7 vai dizer: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amém? As cadeias caíram-lhe das mãos. Meus irmãos, naquele momento, Pedro, ele foi conduzido por aquele anjo, e ele passou do andar de baixo para o andar de cima, pelas celas, as portas se abriram, ele passou pelos guardas e os guardas não viram. Olha que coisa maravilhosa. Pedro seguiu o anjo até fora da prisão. E o interessante é que quando ele chega fora da prisão, Pedro, seguindo o anjo, quando Pedro chega fora da prisão, os portões da prisão se abrem automaticamente. Os portões da prisão se abrem automaticamente e Pedro passa por aqueles portões. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem o controle de todas as portas. O Senhor tem o controle de todas as portas. O Senhor, Ele tem o poder de te fazer invisível para os teus inimigos. Como Ele fez com Pedro naquele momento. O Pedro passou por todos os guardas e nenhum deles viram Pedro passar. Que coisa grandiosa. Eu, lá no Rio de Janeiro, todas as vezes que eu vou sair para trabalhar, porque eu saio bem cedo para trabalhar, eu saio em torno de 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, e como os irmãos devem saber, o Rio de Janeiro tem um histórico violento, né? Os irmãos devem saber pelos noticiários e tal, as pessoas ficam assustadas, mas Rio de Janeiro não é tão violento assim, tá? Eu moro há 33 anos no Rio de Janeiro, sofri uma tentativa de assalto frustrada, porque Deus, Ele me livrou. Tentaram levar meu carro, mas o inimigo só conseguiu levar a chave, o carro ficou lá, ficou apitando lá o car system lá, esse carro está sendo roubado. Mas assim, então o Rio de Janeiro ele não é muito perigoso, mas todas as vezes que eu saio, eu oro
descendo as escadas lá do apartamento, eu oro, falo assim: Senhor, que os meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E graças a Deus, meus irmãos, eu vou trabalhar, volto do trabalho, sabe, saio para os meus afazeres cotidianos, diários, meus compromissos na igreja, outros compromissos à parte, e graças a Deus nunca aconteceu nada comigo. E eu tenho certeza absoluta que em locais que eu passei, ou tinha acontecido alguma coisa, ou estava para acontecer, ou até estava acontecendo e eu não vi, e eles também não me viram, mas eu tenho certeza que o Senhor está me guardando. E assim como o Senhor me guarda, como o Senhor guardou Pedro, como o Senhor tornou Pedro invisível aos inimigos dele, Ele vai tornar você invisível aos seus inimigos também. Você vai passar e os inimigos não vão te ver. O Senhor vai abrir as portas e os teus inimigos não vão te ver passar. Amém? Glória a Deus. Pedro foi então para a casa de Maria. E quando chegou lá, o que aconteceu? Ele começou a bater na porta, porque ele também estava perplexo com o que tinha acontecido, né? Ele falou assim: meu Deus, o anjo entrou na cela, tirou as algemas de mim, passei pelos soldados, todas as portas se abriram automaticamente, sem precisar de chave, sem nada. Agora eu vou para a casa de Maria. E ele chegou lá e começou a bater: ô de casa, abre. E veio ali a menina abrir a porta. Quando ela abriu, né? Tem um vídeo que rola aí no TikTok, YouTube, tal, que tem um menino, um pequenininho assim, ele vai abrir o portão, aí ele está abrindo o portão assim, quando ele abre o portão, tem uma viatura da polícia do lado de fora da casa dele, que ele abre ali, toma um susto assim. Foi aquilo que aconteceu com a menina. Quando ela abriu a porta, que ela viu que era Pedro, ela e voltou. Não acredito. Meu Deus, imagino eu que ela pensou que fosse um fantasma, uma alucinação. Ela falou assim, ela deve ter imaginado assim: eu estou orando tanto tempo aqui, estou em jejum tanto tempo aqui, que eu estou vendo coisa. E ela fechou a porta na cara de Pedro. Voltou correndo e foi falar assim: Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Aí as mulheres falavam assim: você é doida, menina, Pedro está preso. Nem eles mesmos acreditavam na oração, né, que eles estavam fazendo ali. Eles ficaram tão: como é que pode? Pedro está preso. Mas elas estavam orando para que Deus libertasse Pedro, e elas não acreditaram naquele momento. Deus é tão glorioso, Deus faz coisas tão grandes, que em certos momentos nós nem acreditamos o que Deus está fazendo. Fala assim: meu Deus, como pode eu, nesse momento, nessa hora, no meio dessa crise, tantas pessoas, o inimigo furioso, tanta coisa acontecendo, tem certeza que sou eu? Mas é você, aleluias, glórias a Deus, é você, meu irmão. Deus está enviando um anjo para abrir a porta para você. Não fique perplexo, não fique assustado quando acontecer o que você está pedindo que aconteça, porque vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer aquilo que você está orando. E quando acontecer, acredite, porque o Senhor ordena os seus anjos em favor dos seus. Vai acontecer, esse momento vai passar, as portas vão se abrir, as coisas ruins vão ser jogadas por terra. Deus, Ele vai abrir as portas, amém? Glórias a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Foi maravilhoso. Imagina você orando, sabe, por algo que você está querendo há muito tempo, e o Senhor fazendo. É isso que vai acontecer, está na hora de acontecer, porque portas fechadas não podem nos parar. Portas fechadas não podem nos parar. As portas fechadas não podem parar a igreja. As portas fechadas não podem parar o povo de Deus. As portas fechadas não podem parar aqueles que oram. As portas fechadas não podem parar aqueles que estão firmes no Senhor. As portas fechadas não podem parar aqueles que creem no Senhor. As portas fechadas não podem parar aqueles que creem no sacrifício, aleluia, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. As portas fechadas, elas não podem te parar. Elas não podem frustrar os teus planos, os teus sonhos, aquilo que Deus planejou para a tua vida.
Glórias a Deus. Pessoas não podem impedir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Para concluir, portas fechadas não podem nos parar, porque o Senhor vai abrir portas aonde não tem. Glórias a Deus. Portas fechadas não podem nos parar, porque, aleluias, o Senhor, Ele vai acionar o controle para abrir as portas para você. Ore, tenha fé nesses dias, porque o Senhor, Ele vai abrir as portas para você. Amém?